Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o líder do Partido Solidariedade, deputado Áureo, contando com a participação do advogado especializado em filosofia, Cláudio Mendonça. Deputado Áureo, eu queria agora pontuar quais são os pontos, quais são os quesitos que, na sua opinião, devem ser alterados. O texto atual, que já foi alterado, que já foi modificado, ele atende às suas expectativas ou o senhor acha que ainda deve ser alterado para ser bem sucedido e aprovado? Quando o texto foi, o primeiro texto, a primeira versão, foi enviada à Câmara dos Deputados, o Solidariedade apresentou alternativa ao governo. No momento a gente falou assim, essa reforma que está proposta pelo governo não dá para a Câmara aprovar. E apresentamos algumas alternativas, que foi a idade mínima, que não concordamos com a idade mínima de 65 anos para os homens e de 62 anos, que depois é alterado para as mulheres, e apresentamos uma alternativa de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. Entendemos que algo muito mais aceitável, muito mais palatável. Porque entendemos a necessidade da reforma economicamente no Brasil se mudar esse cenário. Mas o ministro Meirelles disse que se fizesse esse tipo de concessão, desfigura a reforma. O ministro Meirelles sempre foi muito duro, desde o começo da reforma, ela está sendo mudada na Câmara devagarzinho e avançando. Outra consideração que a gente fez muito importante é a regra de transição. O relator confundiu tanto que ninguém vai ter que ser matemático. Eu ia dizer isso, ninguém consegue entender essa regra. Ninguém consegue entender o que ele está propondo. Eu acho que nem ele consegue explicar bem, porque ele ficou tão, tanto lá com 25 anos, com 30 anos, que confundiu. A gente fez uma regra simples, 30% na regra de transição. Se você isso foi tem substitutivo? Não, foi uma PEC alternativa, a emenda que a gente acrescentou para que possa ser discutida e vai ser discutida no Congresso, na Câmara dos Deputados. A regra de transição de 30%. Ela é fundamental para que ele entenda, não se ele tem 49 anos, 50 anos como proposta, 25 anos de trabalho, não. É 30%. Falta, paga 30% de pedágio que a gente considera ali fundamental. Outra coisa que a gente tem que deixar clara, a reforma atendeu o trabalhador rural, o agricultor rural do campo, mas não atendeu o trabalhador assalariado. Quem é assalariado do campo vai ser penalizado, porque só atendeu o agricultor rural. E aí as pessoas, contribui, não contribui. A nossa expectativa de vida aumentou no Brasil porque 70% do que chega na mesa do trabalhador brasileiro é produzido pela agricultura familiar. Então é um produto de qualidade, o agricultor familiar sustenta a economia desse país e aí aumentou a expectativa de vida. E aí ele já tem a sua parte de contribuição. Então a gente também considera que tem que ser revista a questão do trabalhador assalariado do campo. Quem está no campo colhendo café, que tem salário... Uma questão que eu queria saber a sua opinião, deputado, em relação à idade mínima de 25 anos. Porque hoje em dia, com a informalidade, hoje em dia com o desemprego, e principalmente as classes menos favorecidas, enfim, aquele que está no subemprego, no momento está empregado, no outro momento está absolutamente fora do mercado formal. Quer dizer, talvez tenha dificuldade de comprovar 25 anos de contribuição. E isso, de certa maneira, pode sacrificar os menos favorecidos. Não digo a classe média, mas aquele que trabalha na última faixa. E isso pode trazer um sério dano. O senhor acha que 25 anos está de bom tamanho? Há uma questão que agrava essa situação, que é o sucateamento das escolas técnicas do estado do Rio de Janeiro e de outros estados da federação. Quer dizer, então, à medida em que o jovem não tem a preparação para o ingresso no mercado de trabalho, ele vai para a economia informal, porque é uma mão de obra desqualificada. Então, essa comprovação Isso não atrapalha essa comprovação mínima de 25 anos? O grande problema não está nos 25 anos de trabalho, mas porque já está comprovado que ninguém aposenta quase com 100%. O problema da reforma é que ela começa a fazer concessões a diversos setores. Setores que conseguem se mobilizar, ir para a Câmara dos Deputados, pressionar, parar a sessão e começa a ter concessões a alguns setores da economia. Então, a gente tem que colocar uma reforma que atenda a todos. Eu sou favorável à reforma da Previdência, não essa proposta, não vou votar essa matéria que está na Câmara dos Deputados, não acredito que essa matéria não vai prosperar, o momento de crise é aguda, o governo está se sustentando e falando da importância da reforma, mas já começa a abrir mão de dividir essa reforma, de fatiar, de mandar para casa uma coisa mais leve, mais light, para que a gente possa debater e aprovar. Por conta da crise política ou por conta em da crise, função a crise política, da rejeição do Congresso como um todo? A crise política, ela é grande no nosso país e gerou uma preocupação nos deputados. Porque eu acredito o seguinte, quem colocar
quando você vai mexer diretamente na vida das pessoas, quem não tem um aposentado dentro de casa? Quem não quer se aposentar ou está perto de se aposentar? Lógico. O deputado tem que ter muita coragem de mexer na Previdência sem ter um estudo detalhado. Porque esse rombo, qual é o rombo? Eu queria falar sobre isso. Veja bem, nós sabemos que o maior rombo, ele advém do setor público e não do setor privado. Ou seja, os salários médios do setor público chegam a 5, a 20 mil em alguns casos. A aposentadoria média do setor privado, enfim, é de R$ 1.500. Ou seja, a reforma da Previdência... 66% ele está no setor fora, público, ele não está fora, ele é o pobre. É o pobre. Ele tá então, fora. assim, o rombo maior, ele advém do setor público, é onde estão os grandes salários, as grandes aposentadorias integrais. Então, quer dizer, a reforma está enfrentando a questão com maior de rigidez no setor público ou não? Porque aí está o grande As grandes rombo. corporações. E, coincidentemente, é o setor público que tem os sindicatos mais atuantes, Exatamente. que vão para a Câmara dos Deputados, que fazem barulho e conseguem as concessões. Exatamente. E não é o setor... Historicamente. Exatamente. Esse que é o grande problema. E são os grandes beneficiados. São os grandes Exatamente. beneficiados. Você tem ideia, tem um tema na reforma da Previdência que tem que ser discutido, que é a questão de você poder receber a pensão. O que o governo propôs ali? Propôs que a pessoa, você mora com a pessoa, 35 anos ela contribuiu, pagou, você não pode receber aquela pensão. A gente propôs diferente, a gente propôs que você pode receber a pensão desde que ela chegue ao teto do regime de previdência, que hoje é, em média, R$ 5.000. Sim. Então, se você tem só um salário mínimo, vai receber mais um salário mínimo, mais 2 salários mínimos, você pode receber até o teto, que hoje é diferente. Hoje as pessoas recebem pensões altas, que impactam diretamente a Previdência. Os setores que se mobilizaram, foram para a Câmara e conseguiram ali benefícios. E aí por isso que a reforma tem esse problema, que hoje ela começou a atender alguns setores e deixou alguns setores esquecidos que não conseguiram se mobilizar, que não conseguiram chegar na Câmara, que não conseguiram parar a sessão, que não conseguiram fazer o enfrentamento na Câmara dos Deputados. A gente entende isso com um grande problema. Acho que a reforma tem que voltar a ser discutida na Câmara, foi discutida numa comissão, tem que voltar a ser discutido, mas a crise política é muito grande. O senhor acha que então, nesse momento esse assunto deveria ser arquivado? Nesse momento esse assunto deveria ser suspenso. A gente resolver o problema da crise política. Para o Brasil voltar a ter investimento. Mas como é que você resolve? Porque como é que você consegue falar no Brasil, fora do Brasil, o seguinte: quem vai ser o presidente do Brasil? O presidente vai sair? Vai ter um novo impeachment? Vai ser cassado? Isso gera uma instabilidade econômica para o investidor muito grande. Isso é horrível para o Brasil. A gente está falando hoje de 15 milhões de desempregados. 15 milhões de trabalhadores que não conseguem ter o seu sustento, a garantia de colocar o alimento em casa. Por causa de uma crise instalada no país. O Rio de Janeiro é um cenário claro dessa crise. Né? Quando a gente fala de previdência, a gente não pode tirar o Rio de Janeiro desse cenário. As pessoas não estão recebendo salário, o servidor público não recebe salário. Isso é muito preocupante. Eu vou ter que fazer um intervalo. Pode perguntar. Não, eu queria ver qual é a agenda que o Congresso, qual é a agenda que o senhor enxerga no Congresso para tirar o país da crise política. O senhor vai responder depois do nosso intervalo. Vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Vai rodar.